Olá, graça e paz, tudo bem com você? Sou o irmão Marcos, você está no canal Explicando a Bíblia. E hoje analisaremos as mais terríveis e horripilantes declarações feitas pelo próprio Deus, reveladas na sua Sagrada Escritura. Primeiro, Gênesis capítulo 3, versículo 19, na parte B, onde está escrito: Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Esse texto retrata a maior humilhação descrita na Sagrada Escritura. O homem que pouco tempo antes queria ser igual a Deus, que objetou no seu coração ouvir a voz da sua esposa e de Satanás em detrimento da voz do Senhor, e este desejo orgulhoso foi substituído por uma declaração horripilante de humilhação contra Adão. Adão, você agora lavrará a terra, até que ao pó você volte, porque dele você veio. Essa declaração é para humilhar o coração soberbo de Adão, contrária ao plano do Senhor. Isto é a consequência do desejo de viver uma vida independente de Deus. Todos que tentaram tiveram seus corações e sua vida dizimadas. Humilhante. Deus demonstrou a ele a sua realidade. Quantos querem viver uma vida longe do Senhor? Quantos querem viver uma vida independente dele? Mal sabem eles que viver uma vida independente dele é como um peixe tentar viver fora do mar. É tramar contra a sua própria existência, tramar contra a sua própria felicidade, porque a felicidade do homem é estar em Deus e permanecer segundo o seu propósito, segundo a sua vida. No entanto, essa é a terceira pior declaração de Deus concernente ao homem. Tu és pó, e ao pó você voltará. A segunda pior declaração de Deus, a mais terrível, uma das mais terríveis, declaração do Senhor, está presente em Efésios capítulo 2, no versículo 3, na última parte, onde está escrito: E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declara: Éramos por natureza filhos da ira. Tendo em vista que a realidade que Paulo propaga, ele transmite através da inspiração do Espírito Santo. É o próprio Deus declarando a realidade do homem. Por natureza, filhos da ira. O que significa isso? Por nascimento, por natureza, o homem todo corrompido. Todas as faculdades humanas estavam corrompidas pelo pecado, trazendo consigo a ira de Deus. E a ira de Deus se manifestava contra todo tipo de pecado. E a natureza humana, pecadora como era, estava sob a ira de Deus. E ainda assim se encontra debaixo da ira divina. Assim como um leão, por natureza, nasce carnívoro, assim também o homem, por natureza, nasce pecador. Exceto um, todos os demais nasceram com uma natureza pecaminosa. E bem retratado isso também está em Romanos 3, onde está escrito: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A mancha do pecado do primeiro Adão passou a todos os demais e, como disse Norman Champlin, todos os homens compartilham dessa depravação. Nós devemos entender, queridos, que essa é a segunda pior declaração de Deus com respeito à humanidade. Todos nascem sob a ira de Deus. E sobre essa realidade, é difícil você trazer um remédio. Existe remédio para vários tipos de doença, para vários tipos de enfermidades. E existe um remédio para a natureza caída da humanidade. A misericórdia do Senhor se revelou no tempo, trazendo as boas novas do Evangelho. Em primeiro lugar, a pior e mais terrível declaração de Deus sobre a humanidade está descrita em Apocalipse capítulo 20, no verso 15, onde está escrito: Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Aqui está o zênite do pecado da humanidade, ou seja, o ponto alto, culminante, o objetivo máximo, aquele ponto-chave, aonde chega o pecado da humanidade? Na condenação eterna de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, e eis aqui a morte, o lançar no lago de fogo e enxofre. Detalhe, aqui os homens não irão de livre e espontânea vontade. Hoje eles pecam por vontade. Hoje eles fazem as suas escolhas pelo pecado, andar distante do Senhor e recusar a sua oferta de graça. Todavia, no dia do julgamento final, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre.
Existe uma frase muito bonita e importante que vale ser salientada aqui, que diz: Deus é generoso para te deixar escolher o que quiser, escolher plantar o que você quiser, mas Ele é tão justo que vai te obrigar a colher tudo aquilo que você plantou. Então essas são as 3 piores declarações de Deus. Primeiro, a humilhação de Adão. Tu és pó e ao pó voltarás, demonstrando ali a sua dependência máxima do Senhor. Segunda, por natureza nascemos debaixo da ira de Deus. Já é uma condição de nascimento, todos se encontram debaixo dessa depravação. A religião não consegue resolver, as filosofias não conseguem resolver, o humanismo não conseguiu resolver. Como disse Voltaire, agora tudo vai melhorar. Nós vemos que isso foi uma má interpretação de Voltaire sobre a realidade social de sua época. E as coisas não melhoraram, porque o homem nasce debaixo da ira de Deus, por natureza desobedientes a Deus. A terceira pior declaração: serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa natureza tem como objetivo receber sobre si a manifestação da justiça de Deus, a ira de Deus, e esta ira é eterna, lago de fogo e enxofre. Essas são as 3 piores declarações de Deus sobre a humanidade. Como diz um grande pensador, conhece-te a ti mesmo. Eis aqui o conhecimento com respeito a si mesmo. Adão pensava que queria ser igual a Deus e que tinha possibilidade de ser igual a Ele. Todavia ele descobriu a realidade da sua dependência total de Deus. Tu és pó e ao pó voltarás. Reconheça isso. Reconheça também que você, por natureza, está inclinado a ser contrário a Deus, inclinado a fazer tudo contrário à sua vontade, por causa do pecado do primeiro Adão, e que você carece de graça e de misericórdia e aceite assim a oferta divina. E terceiro, reconheça que se você seguir por este caminho que Adão trilhou, e você seguir o caminho da natureza, que está debaixo da ira de Deus, o que você vai colher no final é a manifestação da justiça divina, te lançando no lago de fogo e enxofre. É claro que você não quer ir para lá. Você quer pecar, mas recuse hoje viver uma vida longe de Deus e volte para a presença dele e viva dependente dele para toda a eternidade. E você receberá as bênçãos do céu para a sua vida. Deus abençoe, graça e paz.